Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de outubro, quarta-feira, a Igreja nos convida a celebrar a memória de Nossa Senhora do Rosário. Nós, comumente, procuramos vivenciar a experiência do Santo Terço. O Rosário, por um longo tempo, era então a união de 3 terços. Por isso o nome de terço. Mas, com o Papa João Paulo II, nós temos então uma nova oportunidade de contemplar os mistérios de Cristo, aonde ele denomina como mistérios luminosos. Portanto, um rosário atualmente compreende-se 200 Ave-Marias, 4 terços, para que possamos assim dedicar, como diz os grandes místicos, a partir da nossa oração, honras, flores à Mãe de Deus e nós. Por isso vamos iniciar este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um pouquinho sobre a memória de hoje. A memória que celebramos foi instituída pelo Papa Pio V, no aniversário da vitória dos cristãos em Lepanto, em 1571. Tal graça foi concedida pela oração do povo a Nossa Senhora do Rosário.
O rosário nos leva a meditar os mistérios da alegria, da luz, da dor e da glória que envolvem Maria e o seu Filho. O exemplo da mãe de Jesus nos convida a ser obedientes à vontade do Pai. Amados irmãos e irmãs, diante daquilo que nós somos convidados a vivenciar como mistério de Deus em nossa vida, no dia em que celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário, esta Virgem Santíssima que veio ao encontro de São Domingos de Gusmão e Santa Catarina de Sena, confiando então a prática do Rosário a estes dois grandes santos da Igreja, também nos ensina a recorrê-la como mãe, rainha de nossos corações, como diz São Luís Grimond de Maria de Montfort. O Evangelho de hoje, de um modo particular, nos ensina 3 grandes verdades de Deus em nossa vida, que foram confiadas a Maria e também a cada um de nós. É, com toda certeza, um convite a nos alegrarmos diante do mistério salvífico de Deus em nossa vida. Por isso, o Senhor diz a Maria e a cada um de nós: primeiro, não temas, não tenhas medo. Nós somos convidados a confiar em Deus. Por quê? Pois, como o próprio anjo diz, alegra-te, ó Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Nós somos convidados a nos alegrar e a não temer, porque o Senhor se encontra conosco em nossa vida. Portanto, então, não temas, o Senhor é contigo. Por fim, uma outra verdade que nos é revelada está circunscrita, então, no término desse Evangelho, aonde, falando da gravidez de Isabel, o anjo diz a Maria e a cada um de nós: para Deus nada é impossível. Então, diante disto, somos convidados a uma atitude. Diante, então, da compreensão de que não precisamos temer, o Senhor se encontra conosco e para Deus nada é impossível, somos convidados a uma atitude, a mesma atitude de Maria. Que atitude é esta? Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra, Senhor. A tua palavra em minha vida. Para aprofundar um pouquinho mais, eu gostaria só de trazer um elemento do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, composto por São Luís Maria Grimond de Montfort. Está lá no número 251 e diz assim: não sou capaz de dizer como e por que isso acontece, mas posso dizer que é certo que é assim. Eu não conheço o melhor segredo para saber se uma pessoa é de Deus, do que examinando se ela gosta de recitar a Ave Maria e o terço. Digo, ela gosta, pois pode acontecer que uma pessoa esteja natural ou sobrenaturalmente impossibilitada de rezá-la, mas ainda assim gosta de fazê-lo e de inspirar os outros a fazê-lo. Portanto, então, São Luís nos convida a isto, a prática e o amor do Santo Rosário. Ele fala então destas impossibilidades, seja de ordem natural ou sobrenatural. Em que sentido poderíamos refletir isto? Quantos são aqueles irmãos e irmãs que se encontram angustiados porque possivelmente estão vivendo um período, um tempo de secura, de deserto espiritual, de desolação, como diz Santo
Santo Inácio de Loyola, não tem forças para rezar e muitas vezes fica se impondo culpas tão pesadas. São Luís é muito claro. Nesta impossibilidade sobrenatural ou na impossibilidade natural, às vezes nos afazeres, na luta cotidiana, em virtude do trabalho, do cuidado daqueles que amamos, muitas vezes talvez não temos a oportunidade de recitar o terço tal como queríamos, o rosário tal como esperávamos. São Luís nos convida a ter consciência do gosto, do desejo, ainda que impossibilitados, que possamos manifestar este amor, para que assim, de certa maneira, possamos contagiar os corações daqueles que o Senhor nos confiou. Por isso, não desanimes, procure na presença de Deus oferecer o teu coração à Mãe de Deus e nossa, para que assim possamos nos aproximar de Jesus Cristo. Ainda que uma Ave Maria seja rezada durante o dia, mas que ela seja rezada com todo o seu coração, com toda a sua vida, para que possamos testemunhar o amor, a Mãe de Deus e nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.